Shabbat Shalom a todos, muito bom dia. Estamos aqui hoje para compartilhar mais uma porção da Paraxá. Abra sua Bíblia em Gênesis 32. Hoje a Paraxá tem um nome muito próximo à nossa realidade, ou um nome muito próximo a qual deveria ser a nossa realidade. A Paraxá chama E Enviou. Então nós somos enviados de Deus nessa terra e nós vamos entender um pouquinho sobre esse conceito. Gênesis 32, do 3 ao 9. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isso: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos, o povo que com ele estava, e os rebanhos, os bois e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, ó Senhor, me dissestes: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Amém, irmãos? Até aqui. Essa é a Paraxá que fala do retorno de Jacó. Jacó passa um tempo, depois que sai da sua terra, passa um tempo com seu tio Labão. Ali ele constitui sua família, ali Jacó constitui seus bens. Mas tem algo que Jacó representa nesse tempo, que é muito parecido com o que muitas vezes nós sentimos quando estamos fora da presença ou da casa do nosso pai. Por mais que Jacó prosperou em um lugar e ele foi próspero, por mais que ali ele constituiu família, algo dentro de Jacó fazia Jacó impulsionar a voltar para sua terra. E assim é a vida nossa como cristão, como crentes, como filhos do Senhor. Sempre que nós talvez nos afastamos de Deus, seja por trabalho, seja por qualquer motivo, algo aqui dentro de nós nos impulsiona a sempre voltar para a casa do nosso Pai. E com Jacó não foi diferente. Dentro do coração dele, algo perturbava, porque ele precisava reconstituir a sua vida debaixo da bênção, dentro de um território a qual o Senhor de antemão já tinha prometido para o seu pai, para o seu avô e até mesmo para Jacó. Então Jacó precisava voltar para aquele contexto. E assim somos nós, quando nós estamos saindo de um princípio, saindo do contexto, o Espírito Santo de Deus nos incomoda a retornar no lugar da bênção, a retornar no lugar da origem. Por isso que a palavra diz: lembra-te aonde caíste, comece, levanta-te dali e reinicie o seu caminhar desse ponto. Então sempre a palavra de Deus vai nos retornar ao caminho de bênção. Deus nunca vai levar a gente para lugares onde talvez a presença dele não esteja. Porque se Deus fizesse isso, nós andaríamos segundo o nosso propósito. E na verdade nós não devemos andar segundo o nosso propósito, mas devemos caminhar segundo o propósito de Deus. E o mais engraçado, que essa Paraxá, ela tem o nome de enviou, porque ela diz muito respeito a nós. Quando o Senhor Jesus, ele junta seus discípulos, e os 12 ele envia para abençoar as nações. E assim somos nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, recebemos o favor da graça. Nossa vida é transformada, nossa atmosfera é impactada, o Senhor move sobre as nossas vidas, há uma alegria que talvez nós não tínhamos mais, há uma restauração dependendo da história de cada um.
Mas chega um determinado ponto que depois que nós recebemos a plenitude dessa graça, somos cuidados e apacentados. Há um momento crucial na nossa vida. E esse momento é onde nós precisamos ser enviados. Onde nós precisamos fazer a diferença sobre a face da terra. É a hora da gente retornar à origem. E não a origem de casa, a origem do Éden. A origem da conexão com Deus. Quando Deus fala, agora é tempo de vocês que receberam a luz, manifestar essa luz para as nações. E aí começa a fazer toda a diferença na nossa história. Porque quando nós temos um chamado somente interno, quando nos agradamos somente de desfrutar daquilo que Deus fez para nós, é muito pequeno, é muito pouco. Porque quando nós recebemos a palavra de Deus, ela tem somente um sentido. Filho, tudo que você recebeu de graça, agora dê de graça. Tudo que você foi cheio, se esvazie no próximo. Porque quanto mais você se esvaziar, mais eu vou te encher. E talvez seja esse o ponto na vida de um cristão, aonde talvez ele fique estagnado. Porque vamos lá, se nós passamos 8 anos, 10, 20 anos ouvindo a palavra de Deus, dentro da igreja, isso é bom, traz alegria ao nosso espírito. Talvez a gente tenha uma semana atribulada, a gente vem à igreja, né, ouve uma palavra, aquela palavra, né, agrada ao nosso espírito, e o espírito alegre é remédio para todo o corpo, é remédio para a alma, para os ossos, enfim. E nós desfrutamos desse momento, mas existe uma plenitude que é muito maior. Existe uma plenitude que para nós, ela é muito mais grandiosa. E eu talvez vou errar, mas somente 10 a 20% da igreja vive essa plenitude. Que é cumprir o ID. Porque quando eu não cumpro o ID, eu fico só no primeiro plano. E o primeiro plano, se eu pensar numa mesa repleta de refeição, ou sei lá, num grande evento onde tem um cardápio, né? Toda uma logística, nós ficamos só nas entradas. Não participamos do grande banquete e não participamos da sobremesa. Nós nos contentamos com a entrada. E muitas vezes 80% da igreja está sobre a entrada. Ela não desfruta do grande banquete celestial. Ela não sabe ainda o que é viver a alegria do Senhor. E não somente de forma interna, porque a alegria do Senhor é manifestar a glória do Senhor no próximo. Isso vai nos fazer alegre. Isso vai mudar a expectativa da nossa vida. Porque se a gente entrar num ciclo de receber, o nosso ciclo de vida vai ser exatamente aquele que a gente aprendeu na escola. Nasce, cresce, reproduz e morre. A gente vai ficar atrelado a esses 4 tempos na nossa vida. Mas se a gente manifestar a vontade de Deus, que é ser os enviados de Deus, a nossa vida ela é eterna. E aí esse princípio de 4 tempos, para nós não cabe. E aí sim nós vamos deixar um legado, vamos deixar o nosso nome sobre a terra. E a alegria e satisfação de viver, ela se torna muito maior. Amém, irmãos? Então, é isso que nos impulsiona. E é isso que Jacó passou e teve que lutar com a própria natureza dele, para ele conseguir cumprir esse propósito. Porque, por incrível que pareça, Jacó, antes de sair, ele deu um balão a Esaú, né? Seja um balão em outras visões. Esaú vendeu a parte dele, e Jacó, como muito esperto, ou talvez como um propósito divino, abraçou a causa. E falou, agora sou eu. E pegou a primogenitude de Esaú e foi viver essa primogenitude. E sobre a vida de Jacó foi evidente os casos, tudo que aconteceu na vida dele. Jacó prospera, tem filhos, e o reinado dele durou por muito tempo e perdurou. Tanto é que ele é o 3º patriarca, né, da história de Israel. Só que Jacó precisa voltar. E aí eu preciso dizer algo para você. Talvez, quando você desejar voltar ao princípio de cumprir a vontade de Deus na sua vida, você vai passar por uma fase muito grande de confronto com você mesmo. Porque quando nós vivemos fora do chamado, entenda o que eu digo fora do chamado. O que é o chamado? Ide, pregai o evangelho a toda criatura.
Esse é o chamado celestial. Ide pregai as boas novas à terra, às nações. Eu posso entender a palavra. Posso até falar de Jesus, de Deus, para algumas pessoas no meu cotidiano. Isso não é chamado. Isso é apregoar o evangelho, fazer qualquer coisa parecida. Chamado é ser impulsionado por algo interno, que o tempo inteiro você somente deseja fazer isso. É o seu primeiro desejo mais nobre internamente. Então esse é o filtro que eu faço de chamado. Chamado é quando você acorda e seu coração está conectado com Deus para fazer a obra. Isso é chamado. Lógico, eu como um crente, como um cristão, eu vou pregar o evangelho. Mas o chamado é um nível acima, é um nível superior. É uma vontade que transcende a sua vontade natural de ter as coisas. E quando Jacó resolve fazer isso, Jacó precisa encarar o passado. Jacó precisa confrontar com quem? Com Esaú. E no meio do caminho, quando Jacó envia os servos na frente, ele recebe a notícia: Jacó, seu irmão também está vindo em encontro de você. Só que com 400 homens. E Jacó tremeu. Jacó teve medo. Porque Jacó precisava resolver situações no passado. Então talvez, até hoje você não avança sobre ministrar a palavra de Deus. Não avance em evangelizar, porque o seu passado ainda te afronta. Ainda até hoje o seu passado te machuca, ou te dói, ou te prende, ou você se envergonha. Eu não sei qual é o seu passado, eu sei do meu. E de vez em quando ele quer me pegar e me puxar de volta. E eu falo, não, aqui já foi pago toda a escrita de dívida, e já não há mais condenação sobre a minha vida. Sempre é um versículo que eu pego para mim, Romanos 8, sempre que o inimigo tenta nos prender sobre esse aspecto. E com Jacó foi da mesma forma. Quando Jacó recebe a notícia, Jacó sente medo. E ali começa a transformação na vida de Jacó. A palavra de Deus diz que Jacó, ele luta com o anjo. Em outras traduções, ele luta com Deus. E naquela luta, Jacó não desiste enquanto ele não fosse abençoado, né? Tem até uma musiquinha, né? Não sai daqui enquanto a minha bênção não me alcançar. E Jacó não foi diferente nesse aspecto. Jacó lutou com Deus até que ele pudesse ser restaurado. E a pergunta que eu faço e me intriga muito é: qual foi a luta de Jacó? O que Jacó estava combatendo? Você já parou para pensar? Qual era aquela luta? Qual era a transição que Jacó estava fazendo naquele momento? Eu, na minha concepção, no meu modo de enxergar, Jacó estava revendo toda a sua caminhada, toda a sua vida. E ali havia duas naturezas dentro de Jacó. Uma, a do usurpador. A outra, que lutou e prevaleceria com Deus. E naquele momento, naquela noite, onde ele passou a noite inteira, talvez orando, talvez lutando com Deus, talvez, auto-subjugando a vida dele, Jacó sai como vencedor. E quando Jacó sai como vencedor, o nome dele muda para Israel. Então isso mostra bem a nossa transição como ser humano. Talvez até hoje você tenha se poupado desse combate. Talvez até hoje você fala, não, a graça do Senhor me alcançou e está tudo certo. Eu concordo que está tudo certo, porque a graça é isso. É a manifestação da misericórdia de Deus sobre nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, se a gente não encarar a nossa natureza interna, a natureza que ainda deseja morrer e colocar ela no seu devido lugar, nós não conseguimos avançar. E muitas vezes a gente faz exatamente isso. Não, a minha vida tudo se fez novo. Claro que tudo se fez novo, mas coisas do passado que não foram resolvidas internamente dentro de nós vão continuar sendo prisão para que a gente não avance para o futuro que Deus deseja. Isso é uma verdade. E isso a gente aprende com Jacó. Jacó não podia ser enviado enquanto ele não resolvesse a antiga natureza. E no final da sua batalha, no final da sua guerra pessoal, o anjo do Senhor toca a coxa de Jacó. E ali ele é ferido. E ali ele fica manco por um tempo. E aí isso me faz lembrar de um versículo, que quando eu estou fraco na minha carne, é o que eu fico forte
na presença de Deus. Então, muitas vezes, a nossa batalha vai nos causar dor, não dor física, mas a dor na nossa alma. E talvez até hoje a gente tenha se poupado de passar por esse processo. E quanto mais a gente retardar esse processo, menos a gente desfruta do que Deus tem para nós no novo tempo. Amém, igreja? Vocês estão muito sérios. Jacó também ficou sério. Mas Jacó prevaleceu. E venceu e teve caminhos de prosperidade. Então Jacó encontra com o seu passado. E além de encontrar com o seu passado, quando ele termina de meditar e ele vai para o caminho de Esaú, e aí vem o grande confronto. Como que eu vou resolver meu passado? O Senhor Jesus nos ensina algo que Jacó fez com Esaú. Em Romanos 12, se eu não me engano, Romanos 12, 14, a palavra diz: orai aos que vos perseguem. Ou melhor, abençoa aos que vos perseguem. Quando Jacó envia presentes para Esaú, quando nós lemos isso na palavra, parece algo muito natural, né? Jacó foi lá fazer um agrado com Esaú, enviou uns rebanhos de boi, de gado e carneiro e tudo que tinha direito para tentar comover o coração de Esaú. Mas quando nós vemos essa palavra no original, no hebraico, ela está dizendo abençoou a Esaú. Se você ler um pouco lá na frente, ele diz que ele oferece as bênçãos, os presentes a Esaú, e Esaú nega. Ele fala, não preciso disso. Deus também me enriqueceu e me prosperou. E diz que Jacó insiste e fala, não, receba os meus presentes. E quando ele fala pela segunda vez para Esaú receber os presentes dele, essa palavra ela foi traduzida de maneira errada. Essa palavra é, agora eu desejo abençoar a sua vida. E quando Jacó abençoa a vida de Esaú, toda a sua dívida que estava sobre Esaú foi rasgada. E aí se cumpre o princípio que Hebreus fala, toda a nossa escrita de dívida foi rasgada. Quando a nossa escrita de dívida é rasgada? Quando nós nos arrependemos internamente e aquilo que talvez fosse os nossos inimigos, nós nos tornamos tão espirituais que chegamos ao ponto de abençoar os nossos inimigos. E talvez os nossos inimigos não sejam somente pessoas. Talvez o seu maior inimigo é seu passado. Talvez o seu maior inimigo seja você mesmo, de um tempo atrás, de anos atrás, de um certo tempo, ou de uma atitude que você teve. E eu quero te ensinar algo nessa manhã. Se você deseja mudar a sua vida, honre e abençoe seu passado, por pior que ele seja. Jacó não tinha orgulho da sua natureza, de forma alguma, porque ele luta com Deus para mudar aquela natureza. Mas Jacó entendeu que aquela natureza dele também o levou a ter um encontro com Deus depois de um certo tempo. Jacó teve que trabalhar anos para conseguir casar. Jacó enganou e foi enganado. Jacó trapaceou e foi trapaceado. Aquele que usurpava foi usurpado. Jacó entendeu esse ciclo na vida dele. E talvez até hoje você está rodando em ciclos que te levam para o mesmo lugar. E você tenta e o resultado cai no mesmo ponto. E se talvez a sua vida acontecendo isso, é preciso acionar uma chave aí dentro e abençoar o seu passado. É necessário que a gente decrete palavras de bênção sobre a nossa vida. Porque toda vez que você vai lá para trás no seu pensamento, talvez o que sai da sua mente não são palavras de bênção e palavras de maldição. E o que eu aprendo com isso é que o único que tem poder de nos abençoar e de nos maldizer somos nós mesmos.
A palavra de Deus diz que a maldição sem causa, ela não faz sentido. Ela não pega. Ela não se achega. Por isso que Deus fala, não há encantamento contra Israel. Não tem como um decreto de morte prevalecer sobre Israel. Porque quem abençoa Israel é o Eterno. Quem abençoa a sua vida é o Eterno. A única pessoa que consegue quebrar esse princípio é você. Não existe outra pessoa. Alguém pode vir e liberar uma maldição sobre a nossa vida, ou amaldiçoar, ou maldizer nós, mas isso não faz efeito. Porque Deus disse, abençoarei os que vos abençoar, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então a vingança não é nossa, nunca vai ser nossa. E isso talvez eu consiga praticar em nível do próximo. Eu entendo isso. Eu fecho minha boca, conto até 10, até 100, dou soco na parede, grito no meu quarto, não xingo ninguém internamente, não solto isso para fora. Mas e os pensamentos que eu tenho sobre mim mesmo? E quando eu estou sozinho e cometo alguma coisa, eu olho para mim e falo, cara, você é zoado, você não tem jeito. Você não vai dar em nada mesmo. Quantas vezes nós falamos isso sobre nós? Jacó viveu esse princípio. Porque quando Jacó luta com o anjo, ele lutava contra isso dentro dele. Porque quando Jacó está voltando para o lugar de onde é o chamado dele, a primeira coisa que apareceu na frente dele foi quem? Esaú, ou passado. Se a gente substituir o nome. Esaú representava exatamente a vida passada de Jacó. E aí Jacó tinha dois princípios ali. Desviar o caminho e não ir ao encontro de Esaú, ou encarar o seu passado. Jacó optou por encarar o passado dele. Saiu manco, mas prevaleceu. E o mais legal é que Jacó não ficou manco. Ele ficou manco por um tempo. Depois ele foi restaurado e curado. O Senhor está querendo dizer para nós nessa manhã, que Deus precisa restaurar coisas aonde nós não queremos tocar. E talvez a gente vai andar um tempinho manco, mas depois seremos restaurados para restaurar vidas por onde eu passar. Amém, irmãos? Então essa paraxá, ela nos ensina exatamente isso. Que as nossas atitudes, elas precisam ultrapassar primeiro a nossa própria vida. Não adianta a gente ficar na utopia de pregar o evangelho lá fora, enquanto eu não restaurar a minha casa interna. Não adianta eu querer fazer a obra lá fora, ou achar que eu vou fazer a obra lá fora, enquanto eu não restaurar a minha casa. E quanto tempo demora essa restauração? Quanto tempo eu decidi fugir? Quanto tempo eu tentar me esquivar? Quanto tempo eu tentar retardar esse processo, achando que Deus vai passar internamente uma borracha dentro de mim? A palavra diz que Deus apagou toda a nossa escrita de dívida lá atrás. Isso é fato. Não há mais acusação sobre as nossas vidas. Mas quando eu falo em questão de refletir, não é na questão de estar andando no pecado ou algo parecido. Não, é a questão de você conseguir subir um degrau que talvez você está preso ainda. Não tem a ver com o sentido condenatório. Com o sentido, então eu vou ser, não vou para o céu. Não, longe disso. Não tem a ver com isso. Tem a ver você subir um caminho na sua vida. Viver um tempo maior que você não viveu até hoje. E talvez a grande alegria do Senhor a gente não viva momentos de lampejo. É bom, lógico que é bom. Mas não é muito melhor a plenitude? Quantos preferem plenitude ou momentos? Plenitude, a gente vai falar isso. Quantos querem plenitude? Todo mundo. Ninguém vai olhar, não, eu quero só uns momentos de alegria. Na semana, se tiver um momento de alegria, tá bom. Não, não tá. Tá ótimo se não tiver todo o tempo, plenitude interna. E plenitude não tem a ver com recurso, não tem a ver com vida relacional, não tem a ver com essas coisas, tem a ver você com você mesmo. Tem a ver com você olhar, acordar, olhar para o espelho e estar feliz com você no seu interno, independente do que aconteça em volta. Esse é o estado de plenitude. Mas se eu não entrar nesse confronto com a minha natureza, eu não vou ter plenitude. Eu vou viver de misericórdia e misericórdia de Deus.
Isso é pequeno para quem é filho. Isso é pouco. Por isso que as pessoas olham e falam, qual que é a diferença de um crente para um não crente? Honestamente, nos tempos de hoje, nenhuma. Porque os que são cristãos andam com a cara fechada mais do que os que não são. Não faz sentido. Se a gente vive num Deus de amor, num Deus que nos cuida, num Deus que nos dá plenitude. Ei, peraí. Quando eu equiparo a minha vida, a vida de quem não tem o conhecimento de Deus, e eu consigo refletir que essa pessoa me parece transmitir mais alegria que a minha, preciso dar uma refletida. Tem alguma coisa em mim que está fora do padrão de Deus. E talvez a nossa vida esteja exatamente como a de Jacó. Fugiu. E enquanto ele não encarou a sua natureza, ele não teve mudança. Amém? Quantos querem mudança? Quantos vão encarar seu Esaú? Quantos vão lutar com o anjo do Senhor? Amém. Então nós vamos sair mais do que vencedores, em nome de Jesus. E isso não aconteceu só com nós. Se a gente olhar em Mateus 26, 36, ele diz: então Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e ali disse, sente-se aqui enquanto vou ali orar. Ele levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Tomado de tristeza e de angústia, disse-lhe, meu coração está tão tomado de tristeza, que eu poderia morrer. Permaneçam aqui acordados comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Entretanto, não aconteça o que eu quero, mas o que tu queres. E ele voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. E aí na hora que eu li isso, eu falei, agora eu entendi o que o Senhor estava movendo. Jesus passou pelo mesmo processo. O que ele pede a Deus? Senhor, afasta de mim esse cálice. Tira essa dor de dentro de mim. Se possível, não faz eu confrontar essas coisas. Eu não quero passar por isso. A natureza de Jesus não é diferente da nossa. Mas aí depois ele diz algo a Deus. Mas Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. E muitas vezes a gente fala isso, Senhor, faz a tua vontade na minha vida. A gente só fala, mas não tem coragem. A gente até fala, faz a tua vontade na minha vida. Não faz não, Deus, porque se fizer o bicho vai, nossa, vai moer muito. Vai apertar demais. Mas Jesus teve essa coragem. E se ele conseguiu fazer isso, nós também conseguimos. E quando Jesus volta aos discípulos, ele fala, fica um tempo comigo orando. Eles não sustentam a oração. E aí eu aprendo algo muito importante. A nossa transformação, aquilo que nos falta coragem, a gente vai adquirir na onde? Na oração. Oração é o lugar de quebrantamento do crente. Eu vou fazer uma pergunta para você, você não precisa me responder, responda internamente para você. Quanto tempo você ora por isso? Faz toda a diferença. Quanto tempo você passa no seu lugar secreto, orando por isso? Por isso. Porque talvez essas orações são por coisas. Por bênçãos, por isso, por aquilo. E se você reparar, a sua bênção não chega. Ou parcial. Ou talvez pelo esforço do seu trabalho. Não tem a ver com Deus, tem a ver com o que você faz. Mas hoje o Senhor vai nos dar essa chave e esse presente nesse Shabat. Porque quando Ele fala que a gente vai entrar no descanso dEle, para mim isso é descanso. Quando Deus nos dá um caminho, que Ele fala, entra por aqui que vai dar certo. E Deus está dando essa direção, o Eterno está dando essa direção na nossa vida hoje. Entra pelo caminho, que talvez faz tempo que você não entra. Quando Jesus diz, fecha a porta do teu aposento e ore ao Pai, em secreto, que Ele vai te ouvir. O que Jesus pedia para as pessoas orarem?
Será que o Filho de Deus pedia para que as pessoas orassem por suprimento? Honestamente, o que você pensa sobre isso? Será que Deus mandaria Jesus na terra para morrer crucificado por mim e por você, para pedir coisas? Ou ele disse, não andei preocupado com o que comer e o que vestir? Ou ele disse, buscai o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas? Será que ele ensinou a oração de petição de bênção ou de cumprimento da vontade de Deus na vida pessoal? Nós aprendemos uma liturgia muito ruim, muito fraca, muito pobre espiritualmente. Por isso continuamos num nível muito raso espiritual. Porque só vamos atrás de coisas. Ter, bênção, ter. E Deus, quando fez toda uma obra sobre a terra, como Ele fez sobre a vida de Jacó, que nós vemos hoje, Deus desejava que Jacó fosse luz para as nações. Assim como Deus deseja que nós, eu e você, sejamos luz sobre as nações. Mas enquanto nós não buscarmos ser luz nas nossas orações, não seremos nunca luz para as nações. Se nós hoje desejamos cumprir o chamado do ID, se esse é o seu desejo, de ser um enviado por Deus, é necessário primeiro que eu e você possamos passar por uma transformação interna. É necessário que eu e você nesse tempo, se for o seu desejo, porque Deus não pode interferir no seu desejo. Enquanto Jacó não decidiu retornar, Deus não podia mover a vida de Jacó. Deus não transformaria Jacó. Mas quando Jacó decide retornar, sabendo que ia encontrar com o seu passado, com Esaú, sabendo que precisava reparar coisas internamente nele, Deus abençoou Jacó de maneira extraordinária. Eu não estou falando de recursos, porque Jacó já saiu cheio de recursos, porque trabalhou para isso. Eu estou falando de vida interna com Deus. E por mais que a gente possa ter vários recursos financeiros, o que nos alegra é a presença de Deus em nós. E muito mais, a presença de Deus em nós manifestando no próximo. Isso só depende de você. Não depende de Deus. Depende de uma coisa só, sua decisão. Decida hoje enterrar Jacó e nascer Israel. Decida hoje lançar fora o usurpador e nascer aquele que lutou e prevaleceu com Deus. Hoje é uma decisão sua, internamente sua. E se você puder, durante essa semana, ore para que Deus cumpra a vontade na sua vida. Na sua vida. Esqueça um pouquinho das coisas materiais. Esqueça isso. Deus vai te abençoar, filho. Pode ficar tranquilo. Trabalha, seja íntegro diante da Torá e Deus vai te abençoar. Não tem erro. Mas sabe o que Deus quer fazer com você? Tornar você um abençoador de pessoas. Esse é o desejo do nosso Pai. Que nós possamos expressar a natureza dele aonde nós estivermos.